E aí pessoal, bom, eu vou fazer uma pequena introdução antes de começar, né? Mas esse vídeo é relacionado à NR35 comentada. Vou estar apresentando de uma forma diferente do que eu apresentava no passado, que no passado eu apresentava em forma de PowerPoint, dessa vez eu estou trazendo em forma de mapa mental. É uma forma muito melhor de se apresentar graficamente um determinado tema. E até para a gente que é instrutor, ela fica melhor de apresentar devido à sistemática de organização das ideias. Bom, abrindo um parêntese aí para relativo às NRs, né? Muita gente tem questionado. Se eu não me engano, a última NR que eu publiquei comentada no portal SSMA, que eu alterei a nomenclatura, foi a NR11, se eu não me engano. Inclusive ficou muito boa, graças a Deus. Foi um trabalho muito bom, muita gente dando feedback positivo. Os acessos foram muito bons também. Então eu dei uma parada porque a quantidade de atualizações que estavam sendo feitas nas NRs não estava dando para acompanhar. Então terminava uma NR e já surgia a atualização de uma a outra que eu já havia gravado, então estava difícil de acompanhar. Outro ponto é que criar aquela interpretação de item a item, a linha em uma slide de PowerPoint é muito complicado, é muito demorado, demanda bastante tempo. E o que é pior, a gente cria esse material, dedica bastante tempo, coloca no canal lá, só que a gente não tem uma relevância muito grande, ou seja, o canal não tem uma relevância muito grande, não tem muito comentário, o pessoal não curte, o pessoal assiste, se dedica somente ao seu objetivo, blá blá blá. Tem gente que baixa o material, utiliza aí para outras finalidades, como eu já vi o material sendo reproduzido em cursos preparatórios ou cursos do tipo cursos de NRs ou coisa do tipo, ou seja, sem dar os devidos créditos ou sem pedir até autorização. É um material que eu estou colocando a público aí para o pessoal. A gente só espera que assista, compartilhe, se inscreva no canal, que isso vem ajudar a dar uma relevância grande. Eu entendo que o nicho do meu canal não é muito procurado, por quê? Porque o pessoal geralmente procura mais diversão, lazer, coisa do tipo. Então, como é um nicho técnico, o pessoal não tem muito interesse, né? Então eu já tenho essa dificuldade. Então eu basicamente mantenho o canal com a ajuda de vocês aí, os únicos inscritos que ainda me restam, porque são poucos acessos, a gente cria um vídeo, demanda bastante tempo, coloca imagens de bastante qualidade, mas realmente a gente não tem uma ajuda quanto deveria. A ajuda seria no sentido de compartilhar, comentar, curtir, dar aquele like. Às vezes a galera assiste, já perde o interesse, passa para outra coisa. Às vezes assiste, não dá um like ou nem comenta nada. Então realmente não tem um feedback se as coisas que a gente está criando no canal são legais. Enfim. Bom, trazendo aqui para vocês a NR35 comentada em forma de mapa mental, tá? Para quem não conhece, o mapa mental é uma forma de organização de ideias por meio de um fluxo de informações. Então graficamente a gente consegue ter uma apresentação de uma ideia para apresentar melhor, para estudar também melhor e para aprender também muito mais eficiente. Então basicamente, da forma como está apresentado aqui, existem várias maneiras de apresentar isso, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui na maneira de apresentação dessa forma, só que ela vai ficar em uma vertical muito grande, né? Embora é só graficamente, né? Mas assim, fica mais bonito, né? Então fica legal, porque fica organizado, mas de qualquer forma era só para não ter aquela verticalização tão grande. Então tá aqui separado por tópicos: 35.1 objetivo, 35.2 campo de aplicação, responsabilidades, autorização, planejamento e organização, sistema de proteção contra quedas, SPQ, emergência e salvamento, glossário, anexo 1, 2 e 3. O glossário eu não vou explicar nada, porque basicamente no glossário que tem lá são definições de palavras que são utilizadas dentro da NR, de modo que não cause confusão na aplicação ou interpretação para essa NR ou para outras NRs, né? Então esse glossário aqui é bastante importante para que a referência legal, a referência técnica da norma seja utilizado essa, tá bom? Então é bastante importante o glossário, mas não tem muito sentido estar apresentando para vocês aqui. Eu gostei muito de fazer esse trabalho de interpretação, porque me atualizei, né, das NRs e ao mesmo tempo fiz aí um trabalho que eu já estava querendo fazer há bastante tempo.
Então, basicamente, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Então, aqui é o item da norma, o anexo, por exemplo, e quais são os subitens que tem nele, né? Ou seja, qual é o índice do anexo 3, escadas. Então ele tem objetivo, campo de aplicação, classificação das escadas de uso individual, planejamento, capacitação e autorização. A gente vai ver uma série de itens que tem dentro dele. Isso aqui é só uma coisinha do que tem dentro de cada item aqui, então a explicação você vai abrindo item por item e ele vai apresentando para a gente. E aqui os requisitos, que também são bastante significativos, grandes, e ajuda bastante a entender quais as regras, procedimentos e diretrizes para uso de escadas. Um exemplo. No sistema de ancoragem também foi feita a mesma coisa, tá bom? Tá tudo separadinho aqui. Só que nesse vídeo eu somente vou apresentar para vocês aqui 3 itens. A gente vai ver objetivo 35.1, 35.2 o campo de aplicação e 35.3 as responsabilidades. Em outro vídeo mais adiante eu vou ver como é que eu vou fazer isso, né, para ver o tempo. Mas a ideia é que eu faça de forma separada. A autorização seria um vídeo, planejamento e organização um vídeo, sistema de proteção contra quedas, SPQ, que eu acho que é o que todo mundo está esperando aí, seria um vídeo. Todo mundo deve estar esperando também o anexo 1, acesso por cordas, o anexo 2 e o anexo 3, escadas. O pessoal deve estar esperando bastante aí a interpretação disso. Mas a gente precisa iniciar do início. Então vamos começar com o objetivo, né? Então, objetivo 35.1, subitem desse objetivo, só existe um subitem para ele, tá bom? Deixei aqui aberto para a gente fazer as conferências. Não alterei nada com relação à interpretação, então não alterei nada de acordo com a interpretação. Então, essa norma estabelece os requisitos e as medidas de prevenção para o trabalho em altura. E aqui a gente vê as condições onde se encaixam esses requisitos e essas medidas, ou seja, esses requisitos e medidas eles vão estar sendo apresentadas para estar sendo implementadas dentro das fases de planejamento, organização, execução. Então a NR35 ela não serve somente para você estabelecer requisitos e medidas de prevenção para a execução do trabalho em altura. Antes disso, eu preciso planejar e organizar esse trabalho. Então eu preciso planejar como é que ele vai ser feito, eu preciso organizar os recursos e a forma de execução da atividade, depois partir para a execução em si. Todos esses requisitos e medidas estabelecidas na NR35, elas servem para todas essas fases, até a execução e finalização do trabalho. Eu vou colocar aqui um exemplo. Na norma existe um item que diz que deve ser criado procedimentos para trabalhos em alturas. Existem lá as diferenciações, né, quando aplicável, quando não aplicável, mas isso a gente vê mais para frente. O que eu queria ressaltar para vocês aqui é que o procedimento, por exemplo, claro que ele vai ser utilizado na fase de execução, mas ele é muito mais utilizado na fase de planejamento e organização. Porque dentro do procedimento eu defino quais os recursos eu vou utilizar, como é que eu vou utilizar o trabalho em altura, como é que minha equipe vai fazer os treinamentos, quando é que vence, blá. Então todas as normas, procedimentos e diretrizes da sua companhia agregadas com as diretrizes da NR35 vão estar definidas dentro do procedimento de trabalho em altura. Então as fases de planejamento e organização entram a implementação desse item do procedimento. Então, por isso essa definição, né, essa diferenciação. Então isso aqui é bastante importante para a gente poder entender esse item. Se a gente for ler dessa forma como está aqui, talvez a gente entenda, mas talvez não. Muitos vão entender, muitos vão interpretar direitinho. O problema é que isso aqui fica massivo. Quando a gente traz para uma forma de apresentação como essa daqui, com o mapa mental, a forma de entendimento fica melhor elucidada, porque as palavras-chave são subdivididas para fazer a interpretação do item. Então isso aqui eu trouxe de uma forma melhor para estar interpretando os itens para vocês, ao invés de fazer todo aquele destrinchamento dentro do PowerPoint, porque fica muito grande. Se vocês tiverem interesse naquele material, comenta aí, que eu posso acabar criando, né, a NR35, embora
Pessoalmente, eu já estou trabalhando nisso. Eu já fiz acho que até a metade da interpretação de item por item, com textos enormes. Vou estar talvez criando um e-book aí para estar publicando na Amazon, como eu já publiquei uns 3 livros aí, NR1, comportamento, né, do indivíduo, e proteção das mãos. Então lá na Amazon já existem 3 livros publicados. Então, se tiverem interesse, se achar que, sei lá, vocês precisam realmente desse material, posso estar criando aí, ou finalizando e criando esse e-book para disponibilizar na Amazon a um preço bastante acessível para todo mundo. Bom, ainda em relação a quando essas medidas, esses requisitos e medidas, elas são aplicáveis, ela diz que tudo isso é aplicável de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Mas quais eles? Os envolvidos diretamente e os indiretamente. Então, basicamente, o objetivo da NR35 é estabelecer requisitos e medidas de prevenção para o trabalho, envolvendo planejamento, organização e execução, garantindo a segurança de quem? De quem trabalha diretamente no trabalho em altura e quem está envolvido indiretamente. Então, quem estaria envolvido indiretamente? Por exemplo, na construção civil eu tenho várias atividades sendo realizadas ali no canteiro. Tem um cara no andaime, tem um cara numa escada, ali do lado tem um cara fazendo massa, ali do lado tem um cara trabalhando com eletricidade, ali do lado também já tem um cara trabalhando com a ferragem, uma equipe. Ali do ladinho também já tem uma equipe também trabalhando com a parte de sistema hidráulico. Ou seja, eu tenho gente trabalhando em um canteiro de obra em todos os lugares. Então, mas quando a gente fala indiretamente, é que estão ao redor e podem sofrer um impacto em relação à atividade do trabalho em altura. Mas vamos lá para outra definição também em relação a isso. Então, eu tenho uma equipe que está trabalhando em cima do andaime, tem outra equipe que no chão, que está fazendo a massa e trazendo cá para baixo para poder pegar a massa e levar para cima. Esse pessoal que está embaixo está trabalhando ali envolvido no trabalho, né? Dando suporte para quem está trabalhando no trabalho em altura. Essa é uma equipe que está mais indiretamente envolvida, está mais próxima, mas de forma indireta ali no trabalho em altura, mas que está mais exposta, porque ele tem acesso ali à proximidade do entorno do andaime. Então, medidas de prevenção para garantir a segurança e a saúde desses trabalhadores que estão envolvidos indiretamente devem ser implementadas. Mas não só esses. Leve em consideração todo o pessoal que está ao redor ali daquele andaime. Por exemplo, eu estou colocando como andaime, tá? Poderia ser um trabalho muito maior ou muito mais simples, num trabalho em altura, mas todas essas equipes, tanto envolvidas diretamente como as indiretamente, precisam ter garantia da sua segurança e saúde. Beleza? Então isso aqui seria a interpretação do item aí, o objetivo da NR35. Então vou minimizar aqui o primeiro subitem e vou para o subitem 35.2, que é o campo de aplicação. Ou seja, a NR35 ela se aplica em quais situações? Então a NR35, tá o textozinho aqui, tá bom? Então eu não mudei nada, a minha interpretação está com base no texto oficial legal, não é nada criado. Então o campo de aplicação, basicamente, ele define que a atividade ela é aplicada para atividades com diferença de nível acima de 2 metros e que tenha risco de queda. Então vamos lá, quando a gente parte para a interpretação de atividades com diferença de nível, basicamente aqui o piso é um nível, essa plataformazinha aqui onde o cara está é um nível superior ao nível inferior. Então a gente chama isso aqui de diferença de nível. Então, quando essa diferença de nível ela for superior a 2 metros, aí a NR35 se aplica. Mas deve haver um risco de queda dentro dessas duas condições para que a NR35 ela seja aplicável com relação aos requisitos, recomendações e medidas de segurança. Então, a interpretação do item campo de aplicação é essa. Deve haver uma diferença de nível, essa diferença de nível deve haver mais de 2 metros de altura e deve haver um risco de queda. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, num cliente, que os caminhões
que recebemos material, onde o pessoal precisa subir no material, não para poder tirar manualmente, né, na mão, mas, por exemplo, chega cargas lá que ele precisa subir e pegar o gancho ali do guindaste e ligar nas eslingas da caixa, da cesta. Então ele precisa subir no lastro do caminhão. Só que o lastro do caminhão, ele tem uma altura inferior a 2 metros. Então eu tive uma discussão, né, com o encarregado, mas discussão na verdade não é discussão de briga, tá? Uma discussão no sentido de interpretação. Aí eu falei para ele, cara, é necessário realmente o cinto de segurança, por quê? Porque a atividade que é realizada lá, ela é abaixo de 2 metros, então a NR35 ela não se aplica conforme as definições do item 35.2. E aí ele me disse que na verdade é um procedimento interno da empresa, que eles utilizem o cinto de segurança mesmo estando nessa altura, porque já houveram acidentes de pessoas que subiram, perderam equilíbrio, pisaram para trás e acabaram caindo. É uma forma de aprendizado de situações ruins que já aconteceram no passado e é uma forma de garantir uma segurança a mais para os empregados que trabalham aí em cima do lastro do caminhão. Beleza? Com relação ao risco de queda, nesse item aqui, a gente tem, por exemplo, essa plataforma aqui que está toda aqui no corrimão, né, e no guarda-corpo, em toda a sua extensão, aqui na subida da escada e em toda a estrutura interna. Então aqui na parte do meio existe um buracozinho, ela não foi finalizada, né, mas existe um buracozinho, onde um caminhão mais baixinho ele entrava ali e carregava ou descarregava o material. Então basicamente o cara subia por aqui, ia para a extremidade, abria uma válvula e ia embora. Então, nessa situação aqui, não há um risco de queda, porque ele está totalmente protegido. É uma diferença de nível com mais de 2 metros, sim, mas o risco de queda iminente aqui não existe, a não ser que a atividade dele fosse aqui na extremidade do guarda-corpo. Então, existiria ali uma possibilidade de risco de queda. Mas a atividade dele é concentrada ali em meados, ali no centro, né, dessa plataforma. Por que tem essa plataforma tão extensa? Porque alguns materiais são colocados aqui ao redor. Então, assim, não há o risco, ele não sobe além, né, da diferença de nível aí em cima dessa plataforma. Ou seja, ele fica protegido pelo guarda-corpo, então nessa situação aqui não haveria o risco de queda. Isso aqui é uma situação, tá? Existem inúmeras situações onde o risco precisa ser avaliado. Então é importante que a empresa identifique esses riscos e coloque lá, né, no seu PGR se vai ser identificado, se vai ser necessário cumprir com as recomendações da NR35, sim ou não. Então é importante que a avaliação de risco seja feita para todos os locais, tipos de atividades, serviços, para identificar se aquilo ali está dentro de uma condição que é aplicável ou não à implementação de medidas, requisitos e diretrizes da NR35. O campo de aplicação basicamente é isso aqui, pessoal. Então não há mais nada referente para citar do campo de aplicação. Você veja que é um subitem de 2 linhas. Então é um parágrafo só de 2 linhas. Então a interpretação é muito fácil. Eu trouxe de uma forma mais simples aqui para poder passar para vocês, tá bom? Então o campo de aplicação depende dessas 3 circunstâncias para identificar que uma atividade ou um serviço ele precisa ter todos os requisitos da NR35 aplicável, beleza? Isso aqui é bastante importante, que se o acidente acontece, você não fez a identificação, você interpretou errado, que aquilo ali não necessitaria de aplicação da NR35, aí você entraria num problema grande, né? E principalmente se fosse uma fatalidade. Mas no caso do acidente aí também seria um grande problema se fosse mal interpretado e você achasse que aquilo ali não se aplicaria ao trabalho em altura. Então bastante importante estar interpretando direitinho, estar fazendo tudo como manda o figurino, fazer análise de risco, para poder identificar isso aqui, ó, a diferença de nível e se está acima ou não de 2 metros. E claro, se existe o risco de queda, mesmo estando acima de 2 metros. Beleza? Então tranquilo, show de bola. Terminamos com a interpretação do objetivo e a interpretação do campo de aplicação. Agora a gente vai para a última, que é a interpretação das responsabilidades. Basicamente existem 2 atores para as responsabilidades. Quem são? A organização, ou seja, a empresa, o empregador, né? E o trabalhador. Então existem responsabilidades somente para esses 2 atores.
Claro que quando eu digo somente, na verdade são duas classes que fazem uma empresa existir, né? A organização e os trabalhadores. Dentro dos trabalhadores existem lá toda a hierarquia de funções, mas ela está definida de uma forma bem básica como dois atores, organização e trabalhador. Então, todos os itens para trabalhador, para a organização estão citados aqui, e todos os itens para responsabilidades do empregado estão citados aqui. A gente vai começar por organização. Então, cabe à organização, o primeiro item de responsabilidade, a linha A, garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas nesta NR. Então, tudo que for aplicável, quando eu falo tudo que for aplicável, se os itens forem aplicáveis para o que você reconheceu como trabalho em altura, como diretrizes, normas, procedimentos, boas práticas, regras, você precisa garantir que tudo aquilo ali seja implementado dentro da sua empresa. Você como gestor, você como representante a nível superior da empresa, você precisa garantir através da sua hierarquia, gerência, supervisão, o pessoal do SESMIT, garantir que tudo seja implementado. E você precisa garantir através da disponibilização de recursos também. Então, a garantia da empresa basicamente está através da disponibilização de recursos e cobrança dos seus subordinados, né, da sua hierarquia de funções máximas, que seja tudo implementado como dita a norma. E você, como gestor, cabe fazer uma auditoria ou solicitar uma auditoria para que verifique se tudo está sendo implementado. Beleza? Então, item 2 é a linha B, ainda de responsabilidade da organização. A organização ela precisa assegurar a realização de análise de risco, AR, e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho. Não vou citar a questão de quando aplicável aqui. A gente vai ver quando aplicável lá na parte inferior, que está já definido em quais situações a permissão de trabalho é aplicável para o trabalho em altura, tá? Aqui a gente está tratando somente de responsabilidade. Então a organização ela precisa fazer com que a análise de risco ela seja executada. Quando aplicável, a permissão de trabalho ela seja também emitida, aprovada e implementada, tá bom? Então ela precisa assegurar isso. Então como é que ela assegura? Cobrando do seu supervisor, da sua gerência, do SESMIT, cadê, já criaram análise de risco, já verificou se o pessoal de equipe está fazendo, cadê as análises de riscos dos trabalhos executados, cadê as PTs dos trabalhos executados. Então esse é o trabalho do gestor, verificar tudo, exatamente tudo. Se for um SESMIT, a gente precisa, né, na representação da empresa que nós somos, assegurar que isso seja realizado através das nossas supervisões e das nossas equipes de trabalho, beleza? Show de bola. A linha C, quanto à responsabilidade da organização, a organização precisa elaborar o procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Então, claro que a elaboração do procedimento ela não pode ser feita por uma pessoa exclusiva, né? Então, basicamente, a organização ela vai determinar. Quando eu falo organização, isso depende muito de empresa para empresa. Às vezes a organização é definida, os procedimentos e tudo mais, por um gerente, né? E às vezes é muito bem definido por setores específicos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, no geral, quem vai definir isso, quem vai elaborar o procedimento é o SESMIT. Mas é importante que esse procedimento seja elaborado por uma equipe multidisciplinar. Envolve profissionais com experiência, envolve supervisores, gerência, para poder elaborar esse procedimento muito bem elaborado. Claro, conforme as orientações da NR35, que a gente vai ver mais lá na frente como elaborar esse procedimento, tá bom? Bom, então a organização ela precisa elaborar o procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. A diferenciação de rotineiras para não rotineiras a gente também vai ver lá na frente. Então, se atente somente à responsabilidade do empregador, tá bom? Bom, aqui na linha D, ainda com relação às responsabilidades da organização, a organização ela deve disponibilizar através dos seus meios de comunicação, ou aqueles definidos no procedimento de trabalho em altura, e também esses meios de comunicação devem ser de fácil acesso, né? Que todos tenham fácil acesso a esses meios de comunicação que foram estabelecidos, as seguintes informações. Quais são elas? Instruções de segurança contempladas na AR, PT, e procedimentos operacionais e todos
a todos os integrantes da equipe de trabalho. Então, quais são esses meios aqui? Eu vou citar, já que ela não cita. Então, a gente pode definir isso, contanto que a gente consiga evidenciar. A gente tem quadros de aviso, a gente tem reuniões de segurança, seja ela semanal, diária ou antes do trabalho, que a gente chama de pré-job. Então, esses meios, né, que a gente já conhece na empresa, são mecanismos de comunicar o que a empresa implementa e precisa orientar. Então, por exemplo, as instruções de segurança, eu posso colocar ela dentro da ordem de serviço, mas eu preciso evidenciar de que eu apresentei a ordem de serviço do cara através da assinatura dele, eu recebo essa evidência, eu tenho essa evidência em uma lista de presença também. As instruções contempladas na AR, basicamente, por exemplo, tem algumas orientações lá que eu poderia criar infográficos, poderia pegar um tema daquela AR lá e falar sobre atividades elétricas relacionados, riscos elétricos relacionados a trabalho em altura. Então seria um item lá que eu apresentaria e conseguiria comprovar que eu disponibilizo informações relativas aos riscos, às instruções de segurança contempladas na AR. Já quanto a PT, existem os treinamentos, né, e procedimentos operacionais, aí vem os treinamentos e até os DDS para reforçar a sistemática de PT, como é que ela é feita, quem é o aprovador, quem é o emissor, como é que eu fecho, quando é que eu fecho, pegar uma PT, fazer revisões, fiz revisões de todas as PTs aqui do mês, identifiquei os pontos de melhoria XYZ, aí apresento para a equipe. Então está aqui, está disponibilizado todas as informações que são concernentes às obrigações do empregador nesses quesitos. Então existem inúmeras, né, formas de fazer com que a equipe de trabalho tenha acesso a essas comunicações, né? Então basta a gente só pensar o que a gente tem na nossa empresa, como é que a gente poderia estar utilizando ela, já que a norma ela não define isso. Então a gente pode usar qualquer tipo de meio de comunicação, mas tem que ser muito bem trabalhado, pensado de modo que a gente consiga evidenciá-las. Ainda com relação a responsabilidades da organização, na linha E ela diz que a organização deve assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, através do estudo, planejamento e implementação das ações de medidas complementares de segurança aplicáveis. Então, basicamente, a organização ela precisa fazer o quê? Definir uma equipe ou definir um setor, por exemplo. Eu sou gerente da empresa e vou dizer que o setor do SESMIT é responsável por fazer a avaliação prévia do trabalho em altura. Ele vai avaliar, ele vai identificar se as medidas de segurança foram implementadas, tudo está sendo seguido, análise de risco, a PT foi emitida, o pessoal está com treinamento em dia, a ASO está beleza, show de bola. O cinto de segurança está tranquilo, o sistema de proteção contra quedas está implementado, está inspecionado, tem uma resistência muito boa à força aplicada ali naquele trabalho, aquele peso, aquela estrutura. Então, todo esse tipo de avaliação é preciso determinar e assegurar que esteja sendo feito. Ou seja, como é que eu posso evidenciar isso? Através de registro. Eu registro através de relatórios, de juntas de documentos, por exemplo. Onde eu trabalho aqui, o supervisor, quando ele realiza um trabalho, ele pega toda a documentação que ele gerou naquele trabalho, como por exemplo, a lista de reunião de segurança, análise de risco, o planejamento do trabalho que ele fez, isso aí na forma de execução, não relacionado à segurança, mas também ele relaciona pontos de segurança nesse planejamento. A definição do layout, ele tem um croquis de definição do layout, ele tem uns cálculos que ele precisa fazer para poder fazer o trabalho dele. Então tudo isso ele compila num pacote de documentos, coloca a data bonitinha lá, escaneia todos os documentos e joga lá dentro. Então isso é uma forma de garantir realmente uma evidência e é um exemplo de evidência que a gente pode obter para poder assegurar de que a organização está cumprindo, como por exemplo esse item aqui de responsabilidade, beleza? Então bem tranquilo esse item aqui com relação a isso, mas todo trabalho em altura precisa ser previamente avaliado, as condições de trabalho do local, da equipe, da execução, os recursos estão implementados, as ações, então tudo isso precisa ser verificado previamente.
Quanto à organização, ainda na linha F, ela deve adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de prevenção estabelecidas nesta norma pelas organizações prestadoras de serviço. Então, empresas, por exemplo, eu trabalho, um exemplo, eu estou colocando como exemplo, né? Não é que eu trabalho, mas um exemplo que eu trabalho em uma fábrica, e eu não tenho nenhum tipo de atividade de trabalho em altura. Todo o meu pessoal trabalha no chão de fábrica, montando, construindo, produzindo alguma coisa no chão. Quando eu preciso realizar algum trabalho em altura, geralmente é para fazer uma manutenção no telhado, uma manutenção no equipamento, montar, instalar alguma coisa na parte superior. Aí eu contrato uma empresa terceirizada. Então a organização ela deve ser responsável por providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de prevenção da NR35 para os prestadores de serviço. Então, por exemplo, cada empresa ela precisa cumprir, mas como eu estou contratando, eu preciso acompanhar esses trabalhos e prover meios de modo que os preceitos estabelecidos pela NR35 sejam implementados. Então, eu sou responsável por elas. Show de bola? Tranquilo. Ainda com relação à responsabilidade, na linha G, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de prevenção definidas nesta NR. Isso aqui está muito relacionado a isso aqui, ó, avaliação, que é na linha E. Então, por exemplo, eu faço a avaliação da situação das condições de trabalho na linha E e na linha G eu libero o trabalho. Então, eu preciso garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois disso aqui. E esse pessoal que faz essa avaliação aqui, ele tem autoridade para dizer: o trabalho está liberado, o trabalho não está liberado. E aí eu garanto isso aqui. Então, se eu tenho um procedimento de liberação, de liberado e não liberado, e que eu tenha autonomia para a minha supervisão, para a minha fiscalização, até para os empregados, aí eu tenho evidências de que eu garanto que nenhum trabalho seja realizado sem adotar as medidas de prevenção definidas na NR35. Então isso é uma forma também de garantir a evidência, o evidenciamento deste item. Show? Ainda com relação à responsabilidade, na linha H, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificada a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. A gente volta de novo para a linha E, ou seja, avaliaram isso quando é a inspeção, mas essa suspensão pode ser dada também pelo próprio empregado. Então a gente entra aí no programa de direito de recusa. Então é importante que a empresa ela crie um programa de direito de recusa, ela informe isso ao empregado no momento da admissão e continue reforçando isso em treinamentos, em DDS, de modo que ele entenda que a empresa dá o direito a ele de se recusar a executar ou iniciar uma atividade se ela estiver em condições inseguras para a sua integridade ou da sua equipe. Então, basicamente, a organização precisa assegurar a suspensão do trabalho. Ou seja, como é que ela vai assegurar isso? Ela vai dar amparo, ela vai arcar com os custos da paralisação, ela vai determinar uma equipe para fazer a avaliação, correção e até destinar recursos para que volte à normalidade, a aplicabilidade da NR35 para início desse trabalho. Mas basicamente é isso. Então é importante que a organização tenha procedimentos claros de suspensão. Como é que é feito isso? Através de um programa de direito de recusa, onde eu posso ter esse procedimento de uma forma geral para todas as atividades, mas é importante também que eu coloque ele dentro do procedimento de trabalho em altura e defina isso, dando direito e autonomia para os empregados ou o pessoal que faz a inspeção, né, que é essa equipe aqui, a inspeção prévia, para identificar e suspender. Cara, você tem autonomia, chegou lá, identificou qualquer problema, não libere o trabalho. Show de bola? Tranquilo. Então basicamente funciona dessa maneira. Ainda com relação à responsabilidade da organização, ela deve estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhos para a altura. Então, basicamente, a gente tem dois documentos aí que a gente vai precisar elaborar, né? Um dos documentos que a gente vai precisar elaborar vai ser o procedimento de trabalho em altura.
A NR35, se eu tenho um trabalho em altura de forma rotineira, eu preciso ter uma sistemática de PT. Então não adianta eu emitir e criar um formulário de PT. Eu preciso ter um procedimento que defina como a PT ela vai ser implementada. Por exemplo, qual é o formulário? Quem é que emite? Quem é que preenche? Quem é que libera? Quem é que aprova? Quem é que faz a aprovação final? Quantos aprovadores eu tenho? Quais são as responsabilidades de cada membro, cada grupo que faz parte dessa autorização? Quando é que a PT ela precisa ser paralisada? Quanto tempo a PT vai ser liberada? Então eu preciso ter uma sistemática da autorização desse trabalho. Mas eu estou me referindo só a PT, tá? Mas existe uma sistemática também de autorização. Por exemplo, eu vou criar dentro dessa sistemática, dentro do procedimento, sistemáticas de autorização de trabalho em altura, onde vai ter a minha análise de risco, vai ter a APT, mas também vai ter, por exemplo, se eu quiser criar, como uma ideia para vocês, a sistemática daquela cartãozinho, andaime liberado, trabalho em altura liberado, que é uma plaquetinha que você vai lá e fixa e identifica ali que, opa, uma equipe passou por aqui, inspecionou, liberou esse trabalho, show de bola. Então, basicamente, eu vou inspecionar aqui só para garantir que está tudo dentro dos conformes. Então, isso é uma sistemática de autorização dos trabalhos também. Mas, basicamente, a APT é uma sistemática de autorização. É ela que vai, é o documento que vai autorizar a início, né, dos trabalhos. Mas, dentro dessa sistemática da APT, existem outros documentos que precisam ser feitos, né, como as inspeções, como a reunião antes do trabalho, como verificação de papelada, de treinamentos, de certificação de andaime, blá blá blá, uma série de outras coisas. Mas precisa existir uma sistemática de autorização dos trabalhos em altura, sim. Então, a última responsabilidade do empregador, né, que a gente vai ver aqui agora, responsabilidades do empregador, a última delas, a linha J, é assegurar a organização e o arquivamento. Então, assegurar a organização e o arquivamento da documentação, tá bom? Só para entender. Prevista nesta NR, ou seja, toda a documentação que é gerada dentro desses itens aqui, ela precisa ser organizada e arquivada por um prazo de 5 anos. Aí você me pergunta, por que 5 anos? Porque 5 anos é quando prescrevem as solicitações de processos. Então, basicamente, esses 5 anos dá meios para que eu possa apresentar evidências ou não apresentar, né, e entrar num problema aí se eu não tiver, para um determinado processo relacionado a trabalho em altura. Como o cara caiu, ficou, sei lá, tetraplégico, ficou impossibilitado de continuar o trabalho, teve um acidente que prejudicou toda a vida dele. Então, basicamente, existem essas considerações que a gente precisa arquivar essa documentação. Ela não cita a forma de arquivamento da documentação, mas a gente vai ver lá embaixo que algumas documentações elas podem já ser criadas no formato eletrônico e físico, como por exemplo a PT. A gente vai ver que a NR35 ela já dá esse direito, né, de que a PT ela já possa ser ter uma sistemática de criação como é que eu posso dizer, de autorização de assinaturas, né, através de um meio eletrônico. Eu, por exemplo, trabalho em uma empresa que a gente já tem uma sistemática, ela não está implementada em todas as locações. Muitas locações a gente ainda está utilizando a APT física. Por quê? Porque esse software, essa plataforma foi criação interna. Então, a pessoa que criou internamente está com alguns problemas, bugs. Então ele está resolvendo ainda antes de finalizar. Então existem umas 2 ou 3 bases no Brasil que ainda estão em fase de teste dessa plataforma. Por isso que ela não foi liberada para todo mundo ainda. Então já existem outras empresas aí que contratam esses serviços, né, de empresas aí que tem essa sistemática de PT. Mas parando para analisar, ela é fácil de ser criada, até no PDF dá para criar. O pessoal assina até com uma caneta na tela do celular, todo mundo assina ali e já faz a liberação. Então a gente tem uma PT totalmente online, né? Bom, enfim, então a gente precisa assegurar que toda essa documentação, procedimento, as inspeções feitas, a lista de presença, blá, 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 tudo que esteja relacionado ao trabalho em altura, ele seja organizado e arquivado. Ela não diz se é físico ou eletrônico, então a gente já pode fazer isso de uma forma eletrônica. Show? Ai, quase perdi meu texto.
Então a gente já pode, né, fazer esse arquivamento, né, essa organização e arquivamento também de forma eletrônica. O que seria até bom, né, porque a gente não junta aquele meio mundo de documentação, a gente já poderia dar um fim a ele, contanto que a gente já tivesse arquivado, que fosse organizado, que fosse de fácil acesso, com as suas considerações mais em relação ao arquivamento de material, que seja legível. Basicamente isso, né? Eu já apresentei vários documentos de forma eletrônica para juízes, processos, auditores e tudo mais, então eu nunca tive problema com isso. Até antes de previsto nas normas, há 5 anos, 6 anos atrás, eu já conseguia apresentar de forma eletrônica. Então isso foi, na verdade, já era aceito, mas ficou evidenciado através de documentos de atualizações, né, de NRs, que isso é aceito, mas já era aceito por várias entidades, vários organismos já. Bom, vamos fechar aqui, né, então as responsabilidades da organização, e agora a gente vai para as responsabilidades do trabalhador. Então as responsabilidades do trabalhador são, assim, tipicamente, como é que eu posso falar? Simples, mas não tão simples, né? Porque ela é simples no sentido de, poxa, só tem 3 itens, mas quando a gente vai ler um item desse aqui, por exemplo, a responsabilidade do trabalhador, cumprir as disposições previstas nesta norma. Então, tudo que está disposto na norma e é de responsabilidade do trabalhador, ou seja, ele que tem que fazer, executar, então ele tem que cumprir. Então, assim, é simples, mas não é tão simples. Então, tudo que for definido aí com relação à responsabilidade do trabalhador, ele precisa cumprir. Claro que, criar um procedimento não é responsabilidade dele. Criar uma sistemática de IPT não é responsabilidade dele. Mas é responsabilidade dele o quê? Inspecionar, se recusar a trabalhar em situações de perigo, sempre utilizar o cinto de segurança, todas as questões relevantes aí que cabem à responsabilidade do empregado, né? Ele precisa cumprir. Com relação ainda ao empregado, ele precisa cumprir com as disposições previstas nesta norma, todas elas, e no item 1.4.2 da norma regulamentadora NR1, disposições gerais, e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, basicamente, o que é que 1.4.2 da NR1 ele diz? Ele diz o seguinte, item 4.2 cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Submeter aos exames médicos previstos na NR, colaborar com a organização na aplicação das NRs e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Então, basicamente, em vez de repetir tudo o que já estava citado na NR1, ele colocou como referência para que o empregado precisa cumprir. Então coloquei aqui dessa forma, de forma que a gente não precise ir lá e pesquisar. Aqui a gente já apresenta para ele. Show? Então ele precisa cumprir com tudo isso. Além do que está dentro da norma, ele precisa cumprir com tudo que está dentro do item 4.2. Utilizar a EPI, a ordem de serviço que tem tudo que ele precisa fazer, todas as responsabilidades dele com relação ao trabalho, execução do trabalho e SSMA, o HSE, ele precisa cumprir. Show? E também o que está determinado do gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco hoje ele é muito mais completo. Ele define tudo o que eu preciso fazer para me proteger preventivamente ou através de medidas de mitigação no meu trabalho. Show? Então ele precisa cumprir com tudo isso aqui. Além desses dois aqui, o trabalhador também ele precisa cumprir os procedimentos operacionais expedidos pelo empregador. Então, por exemplo, os procedimentos operacionais, a gente não vai encontrar ele dentro da NR1, alguns procedimentos, tá? E ele também não vai estar dentro da NR35, nem da NR1, nem da NR35. Eu posso citar aqui como, por exemplo, o procedimento para uso da lixadeira. Então, por exemplo, vamos supor que o cara trabalha em altura e vai utilizar a lixadeira. Poxa, o cara está trabalhando em altura, já é um risco. Só que ele vai trabalhar em altura com uma lixadeira. Então ele precisa cumprir com os procedimentos operacionais com relação à execução da atividade dele, para garantir a segurança.
Isso faz uma correlação com a NR35. Então, além de cumprir com as medidas de segurança para o trabalho em altura, ele precisa também cumprir com os procedimentos operacionais para a realização de atividades que ele está executando dentro de uma outra atividade. Ou seja, qualquer atividade dentro da empresa ele precisa cumprir. Isso aqui basicamente reforça o item 1.4.2, que ele precisa cumprir basicamente todos os preceitos estabelecidos de uma forma genérica, geral, quanto ao cumprimento das regulamentações internas da sua empresa. Então, assim, é simples, mas não é tão simples. Ele precisa cumprir tudo que é determinado pela sua empresa. Então, se é para fazer X, ele vai fazer X, ele não vai fazer Y, ele vai ter que fazer X. É uma frase que eu gosto de usar muito. Faça sempre certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, isso reflete, na verdade, o seguinte: procure conhecer, não tem ninguém olhando, mas se a empresa diz que eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazer dessa maneira. Então cumpra, faça. Ah, você não gosta desse procedimento, ele é massivo. Ah, é mais um papel que eu tenho que criar aqui, vai me demandar muito tempo. Cara, faça, execute. A empresa está pedindo, é sua responsabilidade. Então tá aqui dentro do item 35.5, tá bom? Então a gente termina por aqui. Então, muito bom, acho que aí a interpretação desses itens, tá? Eu tô tentando não, né? Eu já fiz uma parte da geração desses materiais, por exemplo, eu tô gerando em forma de separada, né? Por tópico, para poder disponibilizar para vocês. Pessoal, não de forma gratuita. Tem muita gente que manda e-mail para mim, me envia o material tal. Não vou estar enviando de forma gratuita, porque isso demanda tempo. Eu criei isso aí com muito cuidado. É um material bom de estar estudando. Então, assim, eu vou disponibilizar. Entre em contato, manda um e-mail aí que eu disponibilizo, mas mediante um custozinho aí simbólico. Não vou estar cobrando nada de exorbitante. São só custos que eu mantenho com o canal. Se você observar no meu canal, existem vídeos ali que eu disponibilizo. São vídeos de alta qualidade gravados por empresas profissionais. Então tem um custo para adquirir aquilo. Eu tenho um software que eu pago uma licença para poder criar, que é o After Effects da Adobe. Então tenho custos para criar todo esse material que eu disponibilizo para vocês totalmente de graça. Então isso aqui basicamente seria uma ajuda até para o nosso canal, para manter todo esse material que é criado e disponibilizado para vocês aí de forma gratuita. Então basicamente eu só espero que vocês entendam, né? Não acho que eu estou querendo faturar, ganhar nem nada não. Eu faço por prazer, cara, faço por prazer. Mas realmente manter isso tudo tá ficando complicado, porque o custo realmente é alto. Então eu vou estar, na verdade, recriando isso aqui, porque isso aqui foi antes de eu colocar as imagens, antes de eu fazer algumas revisões, mas isso seria a forma de como eu estaria gerando, né? Porque realmente fica muito grande pegar isso aqui e imprimir todo ele completo. Não tem como, cara, não tem, é impossível. Isso aqui tudo numa página é impossível. Pra você ter ideia, nem o software aqui consegue apresentar completo. Então o que eu fiz aqui foi separar por tópico e gerar cada tópico para poder gerar em alta qualidade, tá vendo? Para poder apresentar. E vocês podem até imprimir isso aqui, ó. Imprime, coloca numa folha lá. Isso para apresentar em treinamento é excelente, para fazer trabalhos de grupo. É muito bom também. A gente vai ver um item muito importante da norma agora que, por exemplo, no item de escada, eu vou dar uma minimizada aqui. No item de escada, por exemplo, existe agora um item dentro de capacitação e autorização que a capacitação do trabalho, do treinamento de trabalho em altura deve contemplar, para quem vai trabalhar em altura em escadas, medidas de prevenção, medidas de segurança para uso de escadas. Então, o material que eu vou apresentar aqui em um vídeo completo aqui, ó, vocês poderiam, por exemplo, estar utilizando em treinamentos de NR35 e já é uma ajuda muito grande. Então, cara, eu disponibilizo tudo isso gratuitamente, então não estou pedindo muita coisa. A única coisa que eu peço de ajuda para vocês é um feedback. Tá legal, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Então isso ajuda pra caramba. O like, sei lá, se inscreve no canal, compartilha aí nas redes sociais. Tudo isso ajuda pra caramba a continuar esse trabalho. Espero que tenha ajudado aí essa parte. E vamos lá. Próximo vídeo aí que eu passo para vocês seria a parte de capacitação e aptidão.
Vou dar uma trabalhada melhor aqui para ver o que eu posso ainda fazer de interpretação e colocar aqui mais alguns itens para estar apresentando para vocês. Mas basicamente tudo já está separadinho aqui, tá bem, e é bem pequeno. É bem pequeno de estar apresentando, mas eu acho que eu posso dar uma melhorada aqui ainda para estar apresentando para vocês. Então aguardem aí que esse seria o próximo item para estar apresentando para vocês. E eu acho que o pessoal está esperando aí com mais ênfase aqui, são as questões de organização, por exemplo, que é extensa, enorme mesmo. Tem muita coisa aqui, ele vai falar sobre PT, supervisão, influências externas, análise de risco, procedimentos operacionais. Isso aqui é muito completo. Obrigado aí, pessoal, pela paciência. Desculpem o erro de alguma coisa aí que eu tenha cometido, mas tentei fazer a interpretação dos itens de uma maneira rápida, fácil, objetiva, direta e com exemplos práticos do nosso dia a dia aí que a gente já vivencia. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar, se possível.